Olá, pessoas! Bem-vindos ao Casal Debate. Hoje vamos falar para vocês, ou melhor dizendo, a gente vai trazer um vídeo um pouquinho diferente da Casal Debate comum. Dessa vez ele não preparou exatamente um roteiro, vamos apenas discutir abertamente aqui tópicos conforme a gente vai entrando neles. E hoje a questão que vamos falar é: muitas pessoas são idiotas por achar que o anime tem que ser melhor apresentado ou não. O que eu quero dizer com isso é, basicamente, desde algum tempo atrás, não é de agora, alguns animes bons são taxados como ruins por causa de equipe gráfica, traço, animação, o que nem sempre é algo que a gente pode falar que está errado, mas também não quer dizer que o anime é ruim por causa disso. E para a gente poder entrar no mérito de vocês entenderem por que disso, curiosamente tem um anime inteiro que vocês podem ver só para vocês entenderem esse detalhe, que é o Shirobako. Sim. Esse anime, ele trata de... a indústria dos animes. Como fazer um anime. Tanto um anime original, uma obra original, quanto uma adaptação de algum mangá ou alguma outra obra. A primeira temporada não é spoiler, isso que eu vou falar. Não se preocupe se vocês se interessarem, não é spoiler. A primeira temporada é toda focada para como fazer um anime original. E a segunda temporada é toda focada em como fazer uma adaptação. Isso não é spoiler, é só a sinopse. Então, eu recomendo vocês assistirem. É uma boa obra, principalmente para quem quer entender direito a indústria dos animes, como faz um anime, porque demanda de muita gente, muito tempo. Às vezes uma empresa, ela pode ser grande, ter várias equipes, outras vezes não. A empresa do anime é uma empresa pequena, mas no próprio anime fala de empresas grandes que eles têm várias equipes. Mas mesmo essas empresas grandes às vezes precisam de ajuda externa. E aí vamos entrar agora em alguns métodos primários. Algum de vocês lembra de Samurai X? Se vocês lembram, provavelmente qualquer ser humano normal, ou com mínimo de percepção, deve ter notado que alguns episódios, alguns espaçados mesmo, eles têm um traço completamente diferente da série normal. Você deve ter lembrado agora de alguns episódios onde o cabelo do Kenshi tinha muito mais fios, ele não era tão colado quanto nos episódios normais. Sim. Isso se dava porque a equipe de produção daquele episódio não era a mesma do estúdio padrão. E isso é mostrado no Shirobako, que às vezes mandam um episódio que eles estão com prazo apertado para outro estúdio fazer. Outro anime recente que aparentemente fez isso foi o Fate Apócrifa, mas a gente não vai entrar no mérito dele aqui. O que importa é, muitas vezes isso acontece. Mas por que isso acontece? Isso acontece por dois motivos principais. O primeiro é porque o episódio em questão, ou ele é um filler, ou ele é um episódio que ele não está associado literalmente a eventos importantes da série. Ou então, a segunda opção efetiva é que a animação para aquele episódio precisa de mais tempo do que a equipe possui. Porque animes têm um prazo relativamente apertado. Então, para você compensar esse prazo apertado, o que eles fazem? Eles pegam certos episódios que eles possam ter trabalho, ou que seja difícil para eles produzirem, por não ter uma especialização em, digamos, ação, ou colocar uma coisa mais de drama. Então eles passam para outro estúdio. Que tem isso, alguns estúdios são especializados num tipo de anime particular. E outros em outro tipo de anime. E aí, só que você foi pego de surpresa e aquele episódio é completamente o oposto do que você está acostumado a fazer, você muitas vezes precisa de que alguém faça esse episódio. Então, tem lá toda a sua própria equipe, outras vezes eles só fazem a filmagem, isso varia de episódio para episódio. E outra coisa, vários youtubers já falaram aqui também isso. Além do diretor principal da obra, cada episódio tem um seu próprio diretor. Então, às vezes, é um diretor por episódio numa série de 12 ou mais episódios. Outras vezes, o diretor pega mais de um episódio na mesma série. Nem sempre o diretor da obra inteira é o diretor de episódio. Então, muitas vezes você acaba meio que
ficando confuso às vezes com o que o diretor queria passar naquele episódio, porque muitas vezes não encaixa com o que o diretor geral da obra tá querendo passar. Isso é questão de problemas internos, e muitas vezes esses problemas internos são feitos por prazos apertados, estresse, falta de comunicação. São coisas que acontecem. Outras vezes é por falta de verba. E então, entramos no próximo tópico? Sim. O próximo tópico que deve ser relacionado é dificuldade de comunicação. E não me refiro a esta comunicação que acabamos de mencionar, mas sim comunicação com o externo. Isso ocorre principalmente em obras que precisam ser animadas a partir de light novels e de mangás. Porque temos obras originais também. Para a maioria de vocês, provavelmente você deve pensar que não, mas a verdade é que existem muitos animes que são obras originais. A questão é que eles não tendem a ser tão populares, eles não chegam a ter tanto comercial. Mas tem. E quando são esses animes que são mais populares, eles têm dois problemas principais. O primeiro é fazer uma adaptação que não seja uma cópia. Porque por mais que muita gente reclame quando o anime não segue fielmente um mangá ou uma light novel, a verdade é que no Japão, lá, a maioria das pessoas não gosta de ver exatamente copiar, colar no anime. Pois é. Não é que eles queiram que seja completamente diferente, mas só acontecer exatamente o que ele leu não é o bastante pra eles, não gostam em sua maioria. Eu lembro pelo menos de 2 ocasiões que isso aconteceu, que o anime foi completamente perfeito, uma cópia, e pouca gente gostou. Só que agora infelizmente esqueci o nome dos animes. Mas eu posso citar um anime que eu gostei muito do mangá. E posso dizer que o anime, pelo menos a primeira temporada, é 100% fiel ao mangá. Tava bom, tava bem animado até, tava bonito, a trilha sonora era ótima também. E os dubladores excelentes, mas eu não gostei. Eu achei copiar-colar demais. Que foi o Vampire Knight. Eu achei copiar-colar demais, eu fiquei entediada com o anime. E eu gosto de anime copia-cola de uma obra original. Mas eu fiquei entediada e eu parei pra pensar, eu estou mudando. Agora que vocês já sabem que isso ocorre, vamos para o que realmente importa, a hora da adaptação. Bem, às vezes a adaptação funciona, às vezes a adaptação não funciona. E às vezes simplesmente não existe comunicação entre as duas partes. E quais seriam as duas partes? Seria o autor da obra e o diretor geral do anime. E quando isso acontece, meu Deus, temos Hellsing, o primeiro. Não que Hellsing tenha sido ruim, mas se vocês lembram do final do Hellsing, você provavelmente ficou muito tempo pensando, o que aconteceu? Onde eu tô? Cadê? Exatamente isso. Outro que ocorreu assim, embora o anime ainda continue sendo bom no geral, é Fullmetal Alchemist. Embora não tenha ocorrido a falta de comunicação, como o anime não estava chegando ainda, ela ainda não estava com ideia, estava doente, o cara simplesmente teve que improvisar. Ele não queria parar a obra e deixar incompleta. Aí a gente teve aquele final também que eu fiquei perdido, eu particularmente. Eu entendi, mas ao mesmo tempo não era... A explicação não era ruim, mas não era adequada. Se você vê o Brotherhood, é bem melhor porque é bem melhor explicado e a história e o enredo é diferente, mas... Não, o final mesmo. Sim. Do Brotherhood tá correto, não há nenhuma falha. O outro você fica meio perdido. Fica, mas não é de todo ruim. Só não é adequado. Anime é bom. Ele continua sendo bom, só que o final te deixa perdido um pouco. Ainda nessa parte de falta de comunicação, ocorrem casos raros onde, curiosamente, o anime se torna melhor que o mangá. O Tena, Shoujo Kakumei Utena, a série. É um exemplo. Porque quando isso acontece? Isso acontece principalmente quando o autor trava e quando ele volta com falta de inspiração. Ou quando a série do mangá tá muito... What? Você não entende nada e o anime, mesmo cheio de fillers, te explica muito melhor a história? Curiosamente, isso aconteceu com alguns animes das últimas gerações. Mas eu não vou entrar no mérito de novo. Não porque eu esqueci, simplesmente porque eu não quero dessa vez. Eu queria falar uma coisa que poderia ser discutida aqui para outro assunto e o assunto não é esse. Mas é só por isso mesmo.
No caso do Utena que eu citei, o mangá, ele é bom, mas se você vê o anime, você entende melhor. Você entende melhor e provavelmente vai gostar mais. Eu pelo menos gostei. Apesar de ser bem mais longo, cheio de fillers. Bem, terminando a parte de falta de comunicação, vamos para uma parte bem curiosa que não tem muito a ver com o anime em si, mas é relevante. Que é a equipe trabalhando por trás dele e os problemas que podem ser causados pela associação de pessoas. Como assim? Bem, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar em algum momento de atletas que não gostam de outros atletas. Né? Bem, acredite, mangakais, animes, diretores, até mesmo animadores têm essas mesmas rixas. Sim. Tem rivalidades, tem desgostos, tem raiva. Muitas vezes eles ocorrem por causa de antigas comunicações que eles tiveram. Por exemplo, um antigo diretor de um de um anime que fez uma adaptação que ninguém gostou. Ele quer pegar um novo para tentar recomeçar, ninguém dá chance. Ou então ele pega alguma coisa que o editor de um mangaka falou, tá ok, mas o mangaka não quer que aquele diretor faça. Isso também gera muito problema. Outra coisa que acontece, temos um exemplo muito bom de Masami Kurumada. Que foi o que? Vocês lembram do Saint Seiya Saga dos Santuários Hades? Bem, se vocês lembram, vocês devem lembrar que pelo menos a primeira parte estava muito bem animada, muito bonita, bastante movimentação. E quando a gente chegou no Hades, na parte do inferno, bem, tivemos muita coisa parada, falta de animação no cenário e outras coisas meio meh. Nada que estragasse a animação. Mas se você compara bonitinho, direitinho, com cuidado as duas partes, você vê que a segunda tá meio meh. Tá meio feito nas coxas. Por que isso? Isso é algo que alguns estúdios grandes às vezes fazem de propósito. Que a Toei faz isso bastante. Ela fez isso com Sailor Moon Crystal. Se vocês pegarem os dois primeiros arcos de Sailor Moon Crystal e verem as duas versões lançadas, tanto a do DVD para vender colecionadores, quanto o que era para lançar de TV e também a versão mais barata da assinatura do Crunchyroll, que a assinatura mais cara tinha outra versão. O traço, a direção de imagem artística foi linda em um, e em outra foi péssima. Feito nas coxinhas. Sim. Porque, primeiro, prazo, e segundo, para poder vender mais com a arte melhorada. Só que a reclamação foi tanto que eles pararam de fazer com a arte tão ruim. Aí você me pergunta, por que isso aconteceu? Bem, geralmente tem 3 motivos. Está aumentando os motivos, né? O primeiro motivo, que é o exemplo do Kurumada, por exemplo, é quando o autor ou o dono dos direitos do que eles estão produzindo reclama que quer verba para algum outro projeto. No caso do Kurumada, ele tinha o projeto do Saint Seiya Saga de Hades sendo pronta e ele quis fazer o anime de boxe dele que ninguém liga, só ele. No caso de Sailor Moon foi para tentar aumentar a venda de DVDs. E o terceiro caso, curiosamente, é erro próprio. Sim. Oh, mas você está tentando... Não, eu não tô. É erro mesmo, às vezes as pessoas erram. E eu tenho um exemplo muito bom disso, que é Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Sim, Yu-Gi-Oh! Eu sou um grande fã da franquia e eu acompanhei a saga de perto 5DS, que foi a terceira temporada de Yu-Gi-Oh! Individualmente. Uhum. Nessa série, que é muito boa de roteiro, a equipe de animação cometeu uns erros tão icônicos, que eles são lembrados até hoje dentro da comunidade de Yu-Gi-Oh! Tipo, são memes e memes e memes por causa dos inúmeros erros da equipe de animação. Sim. E não foi questão deles fazerem um trabalho porco, porque a maioria dos episódios está bom. A questão é que tem pequenos erros. Esses erros vieram por múltiplos motivos. Não foi só porque a gente errou. Teve os motivos dele, mas acontece. É para todos. Mesmo equipes grandes podem fazer erros.
Então, às vezes você tem que pensar, as pessoas erram. Sim. E quanto a esse negócio, voltando ao que eu lembrei de uma coisa de um tópico anterior, quanto a essa questão de às vezes um episódio tá diferente de outro. Às vezes dentro da própria equipe mesmo acontece de o supervisor de um episódio da direção de arte passou mal, teve algum problema, tá com prazo apertado, tá com algum outro problema. Às vezes eles pedem pra outro artista da mesma equipe que não estava na supervisão daquele episódio fazer e os traços não batem. Um anime claro que você pode ver isso é Vandred, segundo episódio. Verdade. Outro bom exemplo. É um traço visível. Você vê que ali foi outra pessoa. Quando ele tá só copiando o traço do diretor de arte daquele episódio, fica igual. Mas quando ele tá fazendo com o seu próprio estilo, tudo, até a coloração às vezes muda. O que foi o caso específico desse episódio. O traço, a movimentação, você vê às vezes a movimentação mais fluida, mas nem sempre casando bem com a voz, com a dublagem, outras vezes casa melhor com a dublagem. E a coloração, tudo muda. Isso às vezes é um problema interno que acontece porque são seres humanos. São pessoas. E outras vezes, você vê uma coisa, por exemplo, o anime ele é todo em 3D praticamente e tal, mas você vê um quadro inteiro feito de pintura à mão. É uma diferença clara, mas que às vezes dá um acabamento muito bonito. E isso porque às vezes é necessário contratar artistas de fora para fazer certos trabalhos, muitas vezes por falta de tempo ou porque não tem ninguém na sua empresa que pode fazer esse trabalho. E movimentação, estudo de movimentação é muito complicado. Muito complicado. Principalmente quando você vai fazer alguma coisa que envolva animais. A movimentação animal é diferente da movimentação humana. Se você não for fazer um anime com animais caricatos, você tem que estudar, tentar achar e estudar o animal. E é difícil. Não é fácil. Muitas vezes o animador tem dificuldade de fazer algumas cenas e isso pode atrasar e acabar repercutindo de forma negativa numa obra por falta de tempo do animador de estudar um animal para uma cena específica. É bem complicada essa situação, é bem difícil. Roteirização também é bem complicada, mas isso já é outro tópico. Que a gente vai aproveitar e entrar logo, já que você pescou o gancho. Roteirização é uma coisa divertida, só que não. Por quê? O que significa roteirização para um anime? Significa que o diretor geral, o principal, o manda-chuva quase, ele precisa botar em cada capítulo uma quantidade X de situações que se encaixem dentro do horário do anime. E isso é muito mais difícil do que parece. Sim. Pois veja bem, digamos que você está adaptando um anime. O anime tem volumes e você poderia botar um determinado anime em um volume. Porém... Mangá. Sim. Um determinado volume em um episódio. Sim. Porém, eis a situação. Quando você faz no mangá uma cena de luta, muitas lutas acabam em 3 páginas. Num anime, para aquelas 3 páginas acontecerem coerentemente, você provavelmente vai levar um episódio inteiro. Sim. E é dever do roteirista, do diretor, fazer com que essa luta percorra no menor tempo possível, ou no maior. Porque veja um exemplo como, por exemplo, Dragon Ball. E Cavaleiros do Zodíaco também. Eles explicavam várias vezes para poder, não para esticar o anime algumas vezes, mas até para o episódio caber apropriadamente, fazer aquelas cenas onde um ficava olhando pro outro incessantemente. A gente fica fazendo piada com isso o tempo inteiro. É engraçado? É meio ridículo? Parece. Mas na prática, não faz sentido. É uma técnica de roteiro para você conseguir manter um determinado volume de mangá coerente com a sua passagem de tempo.
Além disso, também, muitas vezes, principalmente o que aconteceu com esses dois exemplos que a gente citou, são animes mais antigos. E naquela época, quanto mais episódios para um anime, melhor. Porque naquela época, as pessoas não se importavam com quando iria chegar o final da história. Elas só queriam ver a história se desenvolvendo, por mais lenta que fosse. Não que as pessoas não se importam com isso, mas aí depende do público. O público, quando diz, está mais corrido mesmo. Corrido. Mas, voltando aqui, ainda outros problemas de roteiro que costumam ocorrer. Bem, esse é bem divertido pra quem gosta de zoar, porque às vezes acontece isto. Você termina o roteiro e você apresenta ele. Muitas vezes você tem que apresentar o roteiro para o autor, ou o responsável. E ele fala, joga tudo e faz de novo. O roteiro e o storyboard do episódio. Meu filho, quando isso acontece, é uma correria para você tentar repor a posição, porque toda a animação está em andamento. Desde o momento que você planeja ele já começa. É o episódio 5 sendo feito junto com o episódio 1, e aí vai. E no momento que alguém fala, não, esse episódio tá ruim, refaz, vem uma corrente de problema. Porque muitas vezes o episódio que tava já feito, porque ele era mais pra frente, precisa ser refeito porque ele não encaixou. Não. Aí fica uma confusão. O pessoal que trabalha se perde. E querendo ou não, o trabalho mais ingrato é da produção e dos assistentes de produção. Eita, trabalho ingrato! Porque eles têm que dar as boas e as más notícias pra todo mundo o tempo inteiro e ficar correndo de pessoa pra pessoa e pressionando a equipe. Ou as equipes, quando são mais de uma. Então, por mais que, sim, animadores sofrem pra caramba, e sofrem. Animador no Japão não ganha bem. Se acha que ganha bem, tá muito enganado. Tadinhos. Tem gente que morre por estresse de trabalho. E lá no Japão isso é comum. Morte por estresse de trabalho, por excesso de trabalho. Imagine o pessoal do assistente de produção. Eles às vezes entram em depressão porque não querem parecer carrascos pros animadores, pros diretores e pra ninguém. Mas eles têm que ser. Senão a série não anda. Senão a história não anda, senão o anime não sai. Senão eles têm que fazer um episódio de recapitulação e terminar ali. E é o pior final possível. Ter um episódio de recapitulação no meio da história não tem tanto problema, mas terminar o anime numa recapitulação, isso sim é horrível. Acho que geralmente esses episódios de recapitulação se devem por esse problema que eu mencionei. Houve um furo no roteiro que precisou ser refeito e eles encheram linguiça como puderam. E a melhor maneira de fazer isso é usar animações que já estão prontas e alguns poucos traços novos para aquele episódio em questão de recapitulação. Sim. Eles existem por causa disso. Em série eu já não sei por que eles existem, mas existem. Algumas séries eles precisam porque a série tá longa demais e tem gente que pegou da metade e não tá entendendo nada. No anime não tem essa desculpa. Não, mas isso em animes também. Principalmente animes mais antigos, isso era normal. Só que quando isso acontece num anime que não é muito longo, por exemplo, um anime de 12 ou 24 episódios, pode ter certeza que foi esse problema. Com toda certeza, não tenha dúvidas. Porque diferente de um anime estilo Sailor Moon, primeira versão, é bem longo. que é bem longo, o Fullmetal Brotherhood, que é mais longo do que o normal, One Piece, esses animes são longos. E tem uma recapitulação, às vezes é necessária. Às vezes é necessária, principalmente se você for uma pessoa que nunca começou, que não havia visto até aquele momento. Eu, por exemplo, eu nunca vou assistir One Piece, mesmo que tenha um episódio de recapitulação, porque eu vou ter que ficar procurando os episódios de recapitulação pra poder entender a história, porque eu não quero assistir a série inteira, por exemplo. E eu não assisti, não é minha praia. Bem. Terminando a parte do coitado do roteiro. E até se estendendo um pouco pro pessoal da produção. Vamos agora para algum outro pequeno problema que as pessoas às vezes criticam sem saber, que é o 3D. O 3D ele começou a ser realmente pegado no pé, especialmente por causa de um certo anime chamado Berserk, que estava bem ruim. Existem múltiplos motivos, com certeza se você estava seguindo alguma coisa sobre Berserk, você já ouviu a explicação clara para isso.
Mas é bom recapitular para outros animes também. O que é? O Japão, os japoneses no geral, na verdade, eles são um povinho meio orgulhoso. Porque eu digo orgulhoso? Simples. Na indústria de jogos, calma, eu explico, tem uma explicação bem relevante para eu falar da indústria de jogos. Porque ela tem tudo a ver com 3D. Tudo. Na indústria de jogos, você tem uma engrenagem, um motor gráfico, que é o que você usa como base para fazer o jogo. Mesmo indústrias grandes, muitas vezes, fazem o pequeno erro de: eu tenho esse motor gráfico para este jogo, eu tenho o jogo X, eu uso o motor gráfico X, mas agora eu vou fazer o jogo Y. Ele é bem parecido com o X, mas agora ele é o Y. Eu vou fazer um modelo gráfico novo em folha pro Y. Ah, mas isso é para melhorar os gráficos, mas está na mesma plataforma. Por que isso? Porque sim, eles fazem. É orgulho. É falar, eu fiz, é meu. Por exemplo, atualmente eles estão começando a usar inglês prontos, como Unreal. E acredite, na animação é a mesma coisa. Quando alguém pede para alguma indústria, algum estúdio de 3D fazer uma animação, muitas vezes eles não usam um motor gráfico X. Eles vão sempre melhorando, fazendo novo para cada um. E com isso você até evita que as pessoas notem que é o seu trabalho, porque ele realmente melhora. Mas em contrapartida você está sempre produzindo um motor gráfico novo. E para animes longos, especialmente, isso é difícil. Tanto que a série Gundam, ela não aproveita tanto motor gráfico para fazer Gundam. Por quê? Porque tem esse problema, eles sabem desse problema, eles preferiram ter o seu estúdio lá com o pessoal que é especializado em desenhar Gundams e só pedir a outros estúdios para fazer os personagens humanos, porque qualquer um que viu Gundam deve ter notado que raramente os personagens humanos são iguais de uma série para outra. Né? É porque o estúdio principal do Gundam, que monta a história do Gundam, eles só fazem os desenhos dos Gundams, eles não fazem dos humanos. E esse mesmo estúdio também é o que trabalha na maioria dos robôs gigantes que não são Gundams e em quase todas as outras séries também. Pra facilitar a vida. Estão associados, porque daqueles que não estão, tipo a Toei. Tipo a Toei. Mas, então, o 3D ele tem esse problema, os japoneses gostam de montar a coisa do zero, aparentemente. Seja por orgulho, seja porque, eu não sei, é difícil passar os gráficos um pro outro. Mas de certa forma isso ajuda a aprender a como fazer depois outros tipos de animação usando 3D. O que é, de certa forma, benéfico, apesar de que nem sempre fica bonito numa série. Gera esses problemas. É bom por um lado, é ruim pelo outro, mas quando você não tem muita experiência, ou quando o motor gráfico não fica tão bom quanto é esperado, sai coisas ruins às vezes. Então tem esse problema. Isso resume o 3D. Não é muita coisa, mas é o fato. Acontece. Partindo agora para o que eu acho que é a última coisa que eu posso pescar aqui de que realmente afeta o modo como as pessoas veem anime, mas elas não entendem isso muito bem. Que é finalmente o design de personagem. Pode parecer estranho falar isso, mas muitas vezes design de personagem é uma coisa bizarra. Por quê? Porque às vezes quando um estúdio está fazendo uma adaptação de um anime, você nota que os personagens não parecem com o original. Não. Às vezes até a cor da roupa, a armadura, cabelo, troca. Às vezes fica melhor, às vezes fica pior, outras vezes fica 100% igual, outras vezes não fica nem melhor nem pior, mas totalmente diferente, você não consegue dizer se é melhor ou pior. Então vamos aqui a alguns exemplos que incluem Cavaleiro do Zodíaco. Em Cavaleiro do Zodíaco, qualquer um que conheça bem o mangá sabe que as armaduras eram bem mais simples na primeira forma, não é aquela coisa que eu acho super legal da primeira temporada de Cavaleiro do Zodíaco. Que eu gosto daqueles elmos fechados, eu não gosto daquelas tiarinhas. A armadura de Fênix era toda laranja. Não era aquele carnaval da primeira temporada. Tem o Jutenji, as roupas e o cabelo de uma das irmãs
eram completamente diferentes, só que eles mudaram tudo na versão anime porque achavam que não combinava. Outra opção, outra relevante que não é assim tão clara em design, mas você vê no formato como o anime foi feito, é Tsukihime. Os personagens têm um ar um pouco mais leve e no anime eles ficaram com um ar bem mais pesado, mais sério. Não estou dizendo que não combinou, só estou dizendo que aconteceu. Eu conheci Tape Moon graças a Tsukihime, então eu gosto, tá? O que foi, curiosamente, o oposto que ocorreu em Fate. Fate eles têm um traço mais light, mesmo a história tentando parecer mais séria. Sim. O Mineko, por mais que o anime tenha sido ruim por questão de roteiro com comparação com a história original, o traço tá mil vezes melhor. Tanto ele quanto o Higurashi. Se você pegar a visual novel original de Higurashi e de Mineko, porque o desenho do remake da visual novel de Higurashi ficou lindo. E a versão para PSP de Mineko também. Mas se você pegar o traço original deles, os personagens são gordinhos, o pessoal sabe desenhar, mas eles têm preguiça. É que nem alguns dos desenhistas da Tape Moon, eles sabem desenhar, mas têm preguiça. Só que a preguiça deles é tanta que os personagens eles estão gordinhos ou então estão estranhos. E pra uma animação, se o personagem não é pra ser gordinho de verdade, isso se torna uma piada. It's a joke. Infelizmente, se torna uma piada, porque ficou feio. Mas quando você pega o anime, ele é simplesmente lindo. Tanto de um quanto de outro, principalmente de Mineko, que é bem mais recente. Ele é de 2009, 2008, 2009, e o primeiro anime de Higurashi é de 2004. É muito bonito, é bem diferente. Então, sim, às vezes o traço muda completamente, às vezes pra melhor, às vezes pra pior. Mas isso não quer dizer que o anime vai ser bom. Isso também vai depender de todo o contexto, do roteiro, como eles adaptaram e tal, se a história foi condizente. Outras vezes o anime, já puxando um novo gancho, o roteiro, mas ainda dentro do roteiro, o anime, ele tem um roteiro que não bate com nenhuma das histórias, mas ao mesmo tempo bate. Por excelência, quando o anime ele é só uma parte da história que não está no mangá. Ele é uma continuidade. Ou então, um spin-off da história principal. Isso, o maior exemplo que eu tenho no momento é Madikoi. Que a história toda do anime é posterior ao mangá e todos os dois estão dentro da obra original, que é a visual novel. Mas eu fiquei triste. Eu esperava bem mais. Eu gostei tanto da Light Novel. E não foi porque ele era... Do mangá? Não, da visual novel. Você conseguiu jogar a visual novel? Bem pouquinho. Mas, enfim. Às vezes isso acontece. Você fica decepcionado, fica. Mas o anime é bom? Mais ou menos. Às vezes sim, às vezes não, vai depender de como o roteiro foi montado. Mas não é uma adaptação 100%, porque não é pra ser uma adaptação. É pra ser uma continuação. Ou só um spin-off mesmo. Ou só um spin-off mesmo. Então você às vezes tem que parar pra pensar direito no que o diretor quer passar, o que o roteirista quer passar quando fazem uma adaptação de um anime, de uma história. Porque nem sempre é realmente uma adaptação. Bem, então encerrando. O que a gente quer com esse debate, na verdade não muita coisa. Apenas que vocês abram sua mente e pensem antes de criticar, pois às vezes você não sabe como a produção de um anime é feita, ou você não sabe o que aconteceu durante a produção do anime. E muitas vezes eles não falam, porque, bem, como eu falei há algum tempo atrás, os japoneses tendem a ser orgulhosos. Eles não gostam de falar que tiveram dificuldades ou qualquer coisa assim. Eles fazem, tentam concluir da forma mais apropriada possível e te entregam. Às vezes vem ruim, às vezes vem bom e às vezes não vem. Mas eles tentam. Uma coisa, não reclamem tanto dos clichês, a não ser quando estão mal empregados. Tentem ver quando o clichê é bem empregado, quando é mal empregado. Isso inclui o clichê que a gente comentou num vídeo inteiro só pra ele, que foi... protagonismo. Exato. Querendo ou não, é um clichê, mas é um clichê que tem em todas as obras. Protagonismo, ele pode ser bem empregado ou não. É só saber empregar.
Esse a gente já falou nos vídeos. Então, se vocês querem saber o que a gente falou sobre protagonismo e os tipos de protagonismo, assistam um vídeo que a gente vai deixar o link aqui na descrição e o card aqui em cima. Em algum lugar, acho que é aqui. Ou pode ser aqui. Não sei. Mas enfim, é isso. E espero que tenham gostado. Até a próxima vez. Eu sou o Letarius, Dark Arcoade, e esse é o Casal Review. Até a próxima vez. Não esqueça de dar um like, se inscrever e ativar o sininho. E tchau! See ya.